Deixa eu começar a gravar aqui. Bom, a última coisa que eu falei com vocês, eu tinha, acho que eu coloquei, né, essa partezinha aqui, né, de floculação. Eu estava encerrando a aula falando sobre o que é flocular, né? Aí eu falei para você, na aula seguinte eu posso até voltar e comentar isso aqui com mais detalhes, porque é importante lá para os processos de tratamento de água, né? Então, nas extrações de tratamento, pessoal, é muito comum, né, esse método de floculação, né? É um tratamento em que a água, quando ela vem, por exemplo, de uma represa, né, quando ela é retirada de um rio, um manancial em geral, ela vem cheia de particulados, né? E, inclusive, ela vem muito folhas, né, pedaços de madeira, vem vários materiais grandes que, ao entrar na estação de tratamento, já tem uma grade. Então, boa parte dessas peças grandes, essas, né, impurezas grandes, ficam retidas nessa grade. Nessa grade, pessoal, depois que passa essa grade, eles já adicionam, né, cloro. Cloro, pessoal, tem estação de tratamento que adiciona cloro só uma vez, tá? Mas tem estação de tratamento que já adiciona cloro duas vezes. Uma, inicialmente, que é para oxidar, por exemplo, materiais de ferro, né, que tem materiais que tem o íon ferro. Quando o ferro está na forma de ferro 2+, né, ele é muito difícil formar compostos insolúveis. Então, o que eles fazem? Eles adicionam cloro mesmo, né, cloro Cl2 dissolvido em água, cloro aquoso, né, dissolvido em água, e esse cloro oxida o ferro a ferro 3, o que torna, né, mais fácil de formar compostos que se precipitam, compostos insolúveis. Mas a principal substância que é adicionada, né, nesse processo inicial é um floculante chamado de sulfato de alumínio. Tem essa fórmula aqui, ó, Al2SO4 3. Essa substância é um sal. Esse sal, ao entrar em contato com a água, ele sofre um processo chamado de hidrólise. O que é a hidrólise no caso, né? A hidrólise é porque esse alumínio vai reagir com a água formando o hidróxido de alumínio, né? Que é o AlOH3. Enquanto, né, que o sulfato vai reagir com a água formando ácido sulfúrico. Isso é chamado de hidrólise, né? Aqui, ó, eu vou ter uma base, que eu chamo de base fraca. Isso aqui vai ser uma base fraca. Enquanto que isso aqui, ó, vai ser um ácido forte. O que você imagina? Bom, essa substância aqui é o floculante na realidade, ó. Essa substância Al, hidróxido de alumínio aqui, ó, é o floculante. Ele é gelatinoso, né? Como ele é gelatinoso, então as substâncias, os particulados que estão presentes, ao entrarem em contato com o hidróxido de alumínio, né, vai flocular, vai formar estruturas grandes e pesadas, que consequentemente, nesse processo aqui, a floculação está acontecendo aqui, ó, nesse recipiente aqui. Aqui, ó, é já onde aconteceu a sedimentação. Então, aqui está acontecendo a floculação e aqui é onde ocorreu a sedimentação, ok? Só porque você percebe que a adição de sulfato de alumínio faz a água ficar o quê, pessoal? Ácida, né? Ou seja, o pH, ele diminui, né? O pH diminui. Então, o que acontece? Lá no fundo do recipiente, lá na estação de tratamento, tem uma pá que ela fica movimentando no fundo e ela vai retirando, né? À medida que ela vai girando, ela vai retirando esses particulados, esse sedimento, né? Aí, por decantação, eles retiram a água da superfície. Então, lá tem vários tanques. Aí, à medida que vai caindo água, né? Vai aumentando, decanta. O que é decantar? É você tirar só essa água que está na superfície aqui, ó. Só água superficial, né? Sem o sedimento. Então, eles fazem um processo de decantação lá.
Aí, posteriormente, também, né, pessoal, eles jogam um material chamado de barrilha. Não sei se vocês já viram falar, mas o barrilha, né, é o carbonato de sódio, é um outro sal. Esse outro sal, ao entrar em contato com a água, né, ele também sofre hidrólise. Ele produz o hidróxido de sódio, né, e produz o ácido carbônico. Só porque agora inverteu, né, pessoal? Por que que inverteu? Porque agora eu tenho uma base forte e eu tenho um ácido fraco, ok? Para que serve essa barrilha, né? Essa barrilha ela serve justamente para controlar o pH. Como agora eu tenho uma, lembra que a água teve o pH reduzido devido à presença do ácido sulfúrico. Aí eu adiciono a barrilha que vai formar hidróxido de sódio e ele vai aumentar o pH agora, para um pH, ajustar o pH, né, pessoal? Para um pH próximo de 7, que é o pH ideal para a água, né? Ou seja, a água potável, o ideal dela é ter a pH próximo de 7. Ou levemente básico próximo de 7, ou levemente ácido próximo de 7. Qualquer um dos dois, tá? É o ideal. Tranquilo? Esse é o processo de floculação. Alguma pergunta até agora? Dúvidas? Não? Nadinha? Então, beleza. Continuando, eu tenho o seguinte. A floculação, né, eu já falei isso aqui para vocês, é um processo muito utilizado nos tratamentos de águas de piscinas, estações de tratamento, os quais os agentes mais utilizados é o sulfato de alumínio ou o cloreto férrico. Qualquer um dos dois. Pode ser o sulfato de alumínio, que é o mais utilizado. O cloreto férrico serve ao mesmo princípio, tá, pessoal? Se você adiciona o cloreto férrico em água, ele vai hidrolisar e vai formar o hidróxido de ferro, que também vai ajudar na precipitação, ok? Separação, né, sólido líquido ou gás líquido, né, que é um processo que a gente chama de adsorção. O que é esse processo de adsorção, né? É o processo no qual uma substância, o gás ou líquido, né, liga-se a uma superfície de um sólido, né? A substância pode ser um poluente chamado absorbato, que é atraído para a superfície de um sólido em especial, né? Isso aí é mais utilizado, pessoal, em laboratórios, né? Por exemplo, o carvão ativado, né? O carvão ativado, ele é muito utilizado para retirar alguns poluentes através dos processos de adsorção. Como ele é uma superfície, né, que tem vários elétrons pi na superfície devido aos vários anéis aromáticos que contém o carvão, então eles se ligam facilmente com moléculas que são coloridas, que têm duplas ligações conjugadas, né? Moléculas que têm um cheiro desagradável também, que apresentam esse tipo de ligação pi. Então, acaba que quando essas moléculas se colidem com essas superfícies, elas se aderem a essa superfície. Nós chamamos isso de adsorção. Tudo bem? Existem estações de tratamento que utilizam carvão, um processo de adsorção para filtração também, né? Falar, tá filtrando, na realidade é uma filtração porque acaba que você retém determinados materiais e outros passam direto, né? Mas o ideal é que a gente chame o processo de adsorção. É muito comum, ao invés deles usarem, por exemplo, o carvão ativado, eles usam um tipo de carvão, né, chamado de antracito, né? Não sei se vocês já viram falar no antracito, mas é porque existem na natureza vários tipos de carvão, né? Existe o carvão turfa, existe o carvão antracito, existe o carvão hulha, ok? Esses tipos de carvão, eles diferem um do outro pela quantidade de carbono que eles têm. O antracito é o carvão que apresenta a maior quantidade de carbono, em torno de 98% da sua massa é carbono. Então, ele é muito utilizado também para os processos de adsorção. Em laboratórios, pessoal, quando a gente está fazendo alguma reação química, que aparece alguma impureza colorida, né, no processo lá você está trabalhando e de repente apareceu o negócio ficou meio amarelado. Formou uma impureza colorida que eu não queria que estivesse lá. Eu pego o carvão em pó, adiciono, aqueço, mexo, depois eu filtro.
ela perde totalmente a cor, né? Porque as impurezas sofrem adsorções através do carvão ativado. Cromatografia, né? A cromatografia é uma técnica utilizada para separar componentes a partir de uma fase móvel, que ela é capaz de arrastar alguns componentes de uma mistura, e uma fase estacionária, que é a coluna que a gente chama de coluna cromatográfica, né? Para que ela serve, né? Ela serve para você separar componentes sólido, sólido ou líquido, líquido, né? A partir de forças intermoleculares diferentes. Então, o que acontece? Só para você ter uma noção do que eu estou falando, talvez você nunca viu falar nessa técnica, é mais técnica utilizada a nível superior mesmo, por isso que a gente quase não fala ela em nível médio. Mas como os vestibulares hoje em dia não tem muito critério, né? A gente acaba falando sobre eles. Já caiu no Enem, já caiu em vários outros vestibulares. Mas o que consiste isso? Consiste mais ou menos assim, ó. Imagine que você tenha, por exemplo, uma caneta, né? Essa caneta, ela tem um corante, uma tinta. Então, você pega essa tinta e coloca ela, por exemplo, aqui, ó, você recorta um pedaço de papel, ok? E você vem e coloca essa tinta bem aqui, ó. Pinga parte da sua tinta, da caneta, bem aqui. Aí, o que você faz? Aí, você vem e pega esse papel com essa tinta, pega um copo, um recipiente qualquer, né? Nesse recipiente, vamos supor que você coloca, por exemplo, o etanol ou acetona, alguma coisa assim. Vamos supor que eu coloquei aqui, ó, etanol, né? Então, coloquei etanol aqui. Aí você vem com esse papel e enfia uma parte dele aqui dentro, assim, ó, só um pedacinho dele aqui, ó, com a tinta aqui, ó. A tinta tá bem aqui. O que que acontece, pessoal? O etanol, ele vai subindo aqui, ó, por um processo que a gente chama de capilaridade. Então, ele vai subindo por esse papel, sobe, o papel vai ficando úmido aqui, ó. E esse etanol vai subindo no papel, subindo, 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 até chegar na tinta. Quando ele chega na tinta, ele continua subindo, mas aí ele vai separando os pigmentos da tinta. Então, se essa tinta, por exemplo, é formada por 3 tipos de pigmentos diferentes, ao arrastar, né, ele separa esses tipos de pigmento. E o interessante, moçada, é que se você pegar 3 canetas azuis, por exemplo, que são formadas por pigmentos diferentes, e fizer esse processo, você vai ter 3 marcas em locais diferentes. Para cada caneta, vamos supor que você pega uma caneta X, né? Você pega uma caneta X, uma caneta Y e uma caneta Z. Se você fizer para X, quando a cromatografia parar, você vai ter 3 marcas diferentes, né? Quando você pegar para a caneta Y, você vai ter, por exemplo, 2 marcas ou 3, porém em locais diferentes. Isso quer dizer o quê? Que a caneta X foi feita com um tipo de pigmento e a caneta Y foi feita com outro tipo de pigmento. Então, pessoal, essa técnica é muito comum para separar principalmente, né, pigmentos, substâncias coloridas, né, para a gente saber, por exemplo, a origem dela. Ah, essa veio de um local X, essa veio de um local Y, tá? Então, você vai usar sempre... O que é o etanol aqui, ó? O etanol é a fase que eu chamo de fase móvel, que ele vai se mover aqui, ó, e vai arrastar alguns componentes da mistura que eu quero separar. Entendeu a ideia, pessoal? Sacou? Bom, sólido gás, né? Existe um processo de decantação também, pessoal, para separar sólido de gás, né? Que é mais utilizado nas indústrias, né? Que é tipo um canal, né? Um cilindro, melhor dizendo, com várias barreiras, né? Essas barreiras servem para quê? Quando o gás entra aqui cheio de poeira, cheio de sódio, imagina o ar empoeirado, né? Ou a fumaça, por exemplo. A fumaça é uma mistura de gás com partículas sólidas. Quando ela passa por esse orifício aqui, ó, elas vão se colidindo, né, com essas barreiras aqui, ó, com esses anteparos. À medida que vai se colidindo, as partículas, né, elas vão se resfriando e vão colidindo e vão caindo aqui, ó. Aí passa para cá, colide aqui, vai caindo. Lógico que aqui é um modelo, mas quando ele chega aqui na frente, ó, a maioria dos particulados, né, devido à colisão com os anteparos, ele já caiu e sedimentou, enquanto que o gás atravessa e sai do outro lado
purificado. Esse processo é chamado também de decantação. Então, existe decantação para separar sólido de líquido, existe decantação para separar líquido de líquido e existe decantação para separar sólido de gás. Todos os três são decantação, tá? A filtração também, pessoal, pode ser utilizada para separar sólido de gás, né? Que é o comum, por exemplo, a gente tem em casa, né? Por exemplo, o aspirador de pó, ele tem um filtro. Quando você aspira, o ar vem cheio de poeira, de forma que a poeira fica retida no filtro e o ar passa direto, né? Ou seja, então isso é um método também chamado de filtração. Então a filtração serve tanto para separar sólido de líquido, como ela serve também para separar, né, sólido de gás, assim como a decantação. Líquido de líquido, o processo mais utilizado, como eu disse para vocês, é a decantação, né? Em geral, a gente usa um funil chamado funil de Bunter, tá? Ou funil de decantação, melhor dizendo, desculpa, tá? Você usa um nome chamado funil de decantação, que é esse funil aí, ó, que ele tem tipo um registro embaixo, uma torneira, né? Por exemplo, imagina que eu coloco água e óleo, né? Como a água é mais densa, ela vai ficar na parte de baixo. Como o óleo é menos denso, vai sobrenadar, vai ficar na parte de cima. Você abre a torneira, abre o registro e a água vai descendo aqui, ó. Quando o óleo chegar no registro, você fecha, você conseguiu separar a água do óleo. Isso também é uma decantação. Resumindo novamente para vocês, né, pessoal? A água, a decantação serve tanto para separar sólido de líquido, líquido de líquido, como sólido de gás, ok? Então, o mais utilizado para separar dois líquidos que não se misturam, dois líquidos immiscíveis, tá? É a decantação. Agora, separação de misturas homogêneas. Pessoal, fiquem à vontade para vocês interromper a hora que quiser, tá? Para fazer perguntas. Sólido de sólido, né? Existe o primeiro princípio chamado de fusão fracionada. Nesse caso aqui, você já tem um método que não é mecânico, né? A gente chama isso de processo físico. Por que físico? Porque envolve mudanças de fase. A fusão fracionada, ela vai ser muito utilizada, por exemplo, para você separar os metais que compõem uma liga metálica. Por exemplo, se você tiver uma aliança de ouro, né? Em geral, é muito comum, né, a aliança ser feita de liga, porque o ouro puro, que é o ouro 24 quilates, ouro puro, ouro 24, né? Ele é mole, entendeu? Amassa facilmente. Então, para você usar utensílios de ouro puro, eles ficariam amassando com uma facilidade muito grande. Por isso que eles fazem uma liga para ficar mais resistente. Então, o ouro 18 é uma mistura de cobre e prata. E depois que eles foram, né? Você fez uma aliança de ouro e agora você quer separar o ouro do cobre e da prata. Como que você faz? Você faz uma fusão fracionada. Quando você aquecer a altíssimas temperaturas, né, você vai conseguir separar esses dois componentes a partir do aquecimento, em que alguns vão derreter primeiro do que o outro, né? Vão fundir-se primeiro do que o outro. No caso aqui, ó, tem um exemplo que eu tenho uma mistura de enxofre e areia, né? Se eu fizer um aquecimento disso aqui, eu vou fundir apenas o enxofre, que tem ponto de fusão bem mais baixo do que a areia, né? Então, consequentemente, o aquecimento vai fundir o enxofre, ele vai ficar líquido e vai separar a fase, né? De forma que eu vou ter aqui, ó, enxofre líquido e areia sólida. Depois eu venho e faço uma decantação aqui, ó, eu consigo separar o enxofre da areia. Isso é chamado de fusão fracionadas. Tudo bem, pessoal? Lembrando o seguinte, a fusão fracionada, ela não consegue separar misturas, por exemplo, que a gente chama de misturas eutéticas, tá? Se você tiver uma mistura eutética, não adianta você fazer a fusão fracionada, que tanto a fase líquida como a fase sólida vai ter a mesma composição. Então, não vai adiantar, você não separa. É igual falar, por exemplo, a misturas azeotrópicas. Você não consegue separar os componentes por uma destilação. A mesma coisa, mistura eutética. Você não consegue separar os componentes por uma fusão fracionada.
Evaporação, né? Evaporação, bem comum. Você tem uma mistura sólido-líquido, onde você evapora, né? Você deixa exposto ou você aquece, né? Para acelerar o processo, em que a fase líquida vai embora e fica apenas a parte sólida, né? Que é muito utilizada, por exemplo, para retirar o sal, né? Da água do mar. Essa imagem aí para você de tudo, né? São salinas. Essas salinas é utilizada, né? Para a gente pegar a água do mar, coloca em determinados tanques, espera a água evaporar. Evaporou, você vai lá e raspa, né? O sal que fica no fundo e vai amontoando ele dessa forma aí, ó. Ok, pessoal? Tranquilo? Perguntas? Fala, Maria Cecília. Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos para frente. Destilação simples, né? O que é a destilação simples? Destilação é um processo de separação de misturas homogêneas, né? Que vão separar componentes que apresentam pontos de ebulição distantes, né? Tipo, por exemplo, se você pegar água com sal, um exemplo bem clássico, né? Se você pega água com sal, a água, ela vai ter o quê? A água, ela vai ter um ponto de ebulição, né? Em 100 graus Celsius. Enquanto, por exemplo, o cloreto de sódio, né, ele vai ter um ponto de ebulição em aproximadamente 1.500 graus Celsius. Aproximadamente 1.400 alguma coisa, não lembro qual que é o valor. Mas a questão é, pessoal, que olha só, ó, pontos, né, de ebulição distantes. Então, quando você tem na sua mistura, tipo sólido com líquido, né, em geral, quando você tem sólido com líquido, os pontos de ebulição vai ser distantes. Você vai fazer uma destilação simples. Na destilação simples, você tem aqui, ó, um bico de Bunsen, que é onde vai ter a chama. Você tem aqui o balão de destilação, onde você vai colocar a sua mistura, né? Esses aqui são encaixes, né? Tubulações de encaixe só. Em geral, a gente tem tipo nessa posição aqui, ó, é muito comum a gente colocar, por exemplo, um termômetro bem aqui assim, ó, para a gente saber qual que é a temperatura que está ocorrendo, né? Esse processo de destilação, né? Aqui você tem um condensador, que ele é resfriado, né? Entra água fria, sai água fria, então ele é resfriado. Então, quando a substância que está vaporizando passa aqui dentro, ela se condensa e cai do outro lado. Esse frasco aqui que você recolhe, nós chamamos a substância purificada que está aqui dentro, ó, nós chamamos de destilado, né? Então, o destilado é a substância que foi purificada no processo de destilação. Tudo bem? Então, quando que a gente usa destilação simples? Usamos destilação simples quando os componentes presentes na minha mistura apresentam pontos de ebulição distantes. Já a destilação fracionada é muito usada quando os componentes é líquido com líquido, né? Ou quando, né, os componentes apresentam pontos de ebulição que próximos. Por exemplo, mais uma vez, se eu pegar a água, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se eu pegar o etanol, né, que é o C2H5OH, o etanol tem ponto de ebulição 78 graus Celsius. Ou seja, pessoal, aqui eles já são próximos. Tá vendo aqui, ó? Quantos meus componentes que estão aqui dentro têm pontos de ebulição próximos? Aí eu uso uma destilação fracionada. Qual a diferença? A diferença é que na destilação fracionada eu tenho essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui é chamada de coluna de fracionamento. Em geral, ela vem cheia de bolinhas de vidro. Por quê? Porque quando os dois líquidos vaporizam, eles vaporizam aqui juntos, ó. Aqui sobe tanta água como sobe o etanol. Mas como o etanol é mais volátil, então ele sobe mais, se condensa e cai do lado de cá, ó, recolhendo também o meu destilado. Acontece que quando você faz isso, né? Quem que vaporiza mais? Aquele que tem um ponto de ebulição menor. Então, se você olhar entre a água e o etanol, como o etanol tem ponto de ebulição menor, é o que vaporiza mais. Essas bolinhas impedem aquele que tem ponto de ebulição menor de vaporizar totalmente, então ele condensa
e cai dentro do recipiente. Então, é como se eu falasse assim para você, ó, etanol sobe, passa pelas bolinhas, passa no condensador e cai do lado de lá. A água não, a água sobe, né? Aí aqui dentro, ó, ela condensa de novo e desce. Então ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É claro que eu já mencionei isso com vocês, né? Que esse processo não é totalmente eficiente, porque acaba que lá no destilado você acaba tendo água e etanol. Então você tem que repetir isso várias vezes para você conseguir ter uma substância pura, totalmente pura, tá? A destilação fracionada, pessoal, ela é muito utilizada para separar os componentes do petróleo, né? Então, por exemplo, o petróleo, né? Ele é uma mistura de vários compostos químicos, entre eles, né? Você aprende isso lá na química orgânica, entre eles os hidrocarbonetos. É lógico que tem compostos sulfurados, compostos que têm enxofre, né? Tem compostos oxigenados também, mas a maior parte, a principal composição dos componentes do petróleo, né, é hidrocarbonetos, ou seja, compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho uma torre de fracionamento, né? O que essa torre de fracionamento é? Então, quando você retira o petróleo, né? Você retira o petróleo lá do fundo do oceano, né? Ele vem, né, dentro de jazidas, ele está presente dentro de rochas, né? Por isso que ele é chamado de óleo de pedra ou petróleo, né? Ele é retirado tanto de regiões subterrâneas aqui, a terra seca, ou também no fundo do oceano. Hoje, mais no fundo dos oceanos do que em terra seca, né? Ele vem cheio de areia, arenito. Então, o primeiro processo de tratamento do petróleo é a filtração. Depois que filtra esse petróleo, ele é armazenado. Então, eu tenho aqui o petróleo bruto, ó. Isso aqui é como se fosse um tanque, e o meu tanque tem petróleo bruto. Esse petróleo é jogado para uma caldeira, né? Essa caldeira aqui é aquecida, e esse petróleo sobe aqui para a torre de destilação. Nessa torre de destilação aqui, pessoal, ó, nós vamos ter várias bandejas, né? As bandejas aqui, ó, é isso aqui, ó, mais ou menos essa animação aqui, ó. Então ele vaporiza, isso aqui é como se esses pontinhos azuis aí, ó, é como se fosse o petróleo na forma de vapor. Os componentes, né, eles vão subindo, né, vão vaporizando, passa aqui e forma, aqui ele condensa e forma esse líquido aqui, ó, entendeu? Essa parte que você tem aqui nós chamamos de prato. Então ele condensa aqui, tem outros que condensam aqui, e eles são recolhidos, né? De acordo com o quê? Com o ponto de ebulição. As substâncias que têm ponto de ebulição menor, elas conseguem passar por todos os pratos e chegar até aqui, até na parte superior da torre, né? Enquanto que aquelas que têm ponto de ebulição maior, elas ficam, né? Elas não conseguem atravessar esses pratos todos até chegar na parte superior. Então, você tem aqui, por exemplo, os pratos de destilação, né? Os produtos eles vão ser retirados em níveis diferentes de acordo com os pontos de ebulição. Por exemplo, né? Aqui, ó, nesse primeiro nível aqui, ó, eu retiro, por exemplo, o propano e o butano, né? O que é propano e butano, né? O propano e o butano são o gás de cozinha, né? Lógico que você retira gás natural também, que vai de 1 e 2 carbonos, mas a parte de gases, você retira essa fração aqui, que é o principal que está presente, né? Dissolvido no petróleo. Vai de 1 a 4 carbono, onde os principais é o propano, que tem 3, e o butano, que tem 4 carbonos. A faixa de destilação deles é uma temperatura menor que 30 graus Celsius. Outra fração que é retirada é a gasolina, né? A gasolina é uma fração que vai de 5 a 10 carbonos, depende da origem do carbono, do petróleo, né? Tem petróleos, por exemplo, que vai de 5 a 12, tem petróleos que vai de 4 a 12, né, carbonos. Então, a gasolina é uma mistura ampla, ok? Ela é uma mistura de vários hidrocarbonetos que vão, por exemplo, de 5 a 10, dependendo da origem dessa gasolina, tá? Elas são fracionadas, né? Os componentes dela têm temperatura de ebulição que vai de 50 a 200. Outra fração do petróleo é o querosene, né? Que tem entre 12 e 13 carbonos. Outra é o óleo diesel, que já é maior, as cadeias vão de 13 a 17 carbonos. Aí você tem o óleo combustível pesado, né, que são óleos de cadeia muito grande, né?
você tem as graxas e os lubrificantes e você tem o resíduo que sobra, né? O que sobra do petróleo, nós chamamos isso de asfalto, né? Esse aí são componentes com moléculas muito grandes mesmo. Tudo bem? Existe um hidrotratamento, né, que é utilizado para remover enxofre, né, utilizado com gás hidrogênio, que é nesse processo aqui, ó. Isso aqui é um hidrotratador. O que acontece? À medida que você vai retirando os componentes do petróleo, eles passam pelo hidrotratador e acontece esse processo aqui, ó. Você tem compostos organosulfurados, ou seja, compostos que têm enxofre, né? Você faz os compostos que têm enxofre reagir com o hidrogênio, transformando eles em hidrocarbonetos e sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio, como é um gás, você consegue retirar eles, né, a partir lá do hidrotratador facilmente. Então, você vai ter hidrocarbonetos líquidos, né? E você vai ter o sulfeto de hidrogênio, que é um gás que é retirado facilmente do meio. Dessa forma, você aumenta o rendimento do combustível, porque você produz mais hidrocarbonetos, né? E você tira compostos que são poluentes, né? Compostos à base de enxofre, que nós chamamos de organosulfurados, ok? Nessa parte de baixo aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam aqui, ó, também tem uma parte aqui de baixo aqui, ó, que é onde a gente faz os processos de craqueamento. O que é o processo de craqueamento? É porque boa parte dos componentes mais de baixo, né, das partes mais de baixo da torre de destilação, são frações muito pesadas. São hidrocarbonetos de massa molecular elevada, que eles têm um ponto de ebulição muito grande. Então, o que a gente faz? A gente quebra essas moléculas, a gente chama de craqueamento, né? Quebra essas moléculas aqui. Então, você vê que ó, alguns aqui, ó, tá saindo para cá, ó, vem óleo combustível, né, graxa, asfalto. Porém, a gente pega uma parte, uma fração desse que vem aqui, ó, passa pela essa unidade de craqueamento, quebra essas moléculas em unidades menores, transformando em óleo diesel, transformando em querosene, transformando em gasolina. Tudo bem? Esse é o processo de craqueamento, que é representado por essa estrutura aqui, né? Você tem aqui os catalisadores, né, que auxiliam no processo de... Aqui você alimenta, proveniente aqui de baixo, ó, esse desenho aqui, essa imagem aqui representa esse núcleo aqui, ó, onde você é alimentado por moléculas de cadeia pesada, né? Aqui você tem um catalisador que quebra essas moléculas e, consequentemente, forma-se o produto e eles sobem, né? Onde é retirada as suas frações aqui em cima, ok? Destilação por arraste a vapor. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui ainda. Eu tenho 3 minutos aqui ainda, pessoal, para vir o intervalo. Vocês querem intervalo ou continua direto? A gente sai e entra. Ah, não, não dá, pessoal. Agora que eu lembrei, tem que ter um intervalo porque eu tenho que salvar o vídeo. Se eu sair e entrar de novo, entendeu? Se eu sair e entrar de novo, vai dar problema. Não dá tempo para eu gravar, ok? Eu tenho que gravar o vídeo, salvar o vídeo. Por isso que tem que ter um intervalo, bom? Então, aqui, ó, só para a gente concluir essa parte, o último aqui, ó, o destilação por arraste a vapor. Tem muitas substâncias químicas, pessoal, que ao receber calor diretamente, elas podem se decompor. Então, o que que você faz? É muito comum eu colocar, por exemplo, imagine que eu coloco água aqui, ó, água, e coloco, por exemplo, alguns vegetais aqui, né? Aí eu venho aqui, ó, pego esse tubo, coloco água pura, aqueço, essa água vira vapor, vem aqui e o vapor borbulha aqui dentro, ó. Quando o vapor borbulhar aqui dentro, esse vapor arrasta algumas substâncias químicas presentes nos vegetais que estão lá dentro. E vem aqui, ó, essas substâncias passam aqui no condensador e condensa caindo desse lado. É muito comum, pessoal, para a gente retirar óleos, chamados de óleos essenciais. Essências, né? Quando a gente fala de óleos essenciais, vem de essências. Esses óleos estão presentes em alguns vegetais. Então, como que a gente retira esses óleos? Retiram por um processo de destilação por arraste a vapor. Esse bico de Bunsen aqui, ó, não é comum usar ele aqui, ó, tá? Esse bico de Bunsen aqui, em geral, a gente não aquece diretamente essa mistura. Ela recebe calor a partir de um meio secundário aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né?
beleza? Então aqui é o seguinte, ó, só para ficar claro isso aqui, essa parte aqui, ó, nem deveria estar aqui, né? De ter apagado isso aqui, mas eu não teria como. Mas é o seguinte, aqui você aquece essa água, ela vira vapor, ao virar vapor, ela vem aqui, ó, e penetra dentro desse sistema aqui. Quando ela penetra dentro desse sistema, tá vendo que esse exemplo aqui, ó, tem água com alguns vegetais lá dentro? À medida que o vapor entra aqui, ó, à medida que o vapor entra aqui, ele vai retirando substâncias, né, que interagem com o vapor, ok? E essas substâncias, elas vão o quê? Elas vão subir por esse tubo aqui, ó. Sobe, passa dentro do condensador, vira líquido e cai do lado de cá, ó. Tranquilo? Quando que você usa isso? Você usa isso sempre que você tem substâncias, componentes que são sensíveis ao calor. Ou seja, substâncias que, ao serem aquecidos, podem sofrer um processo chamado de decomposição. O que é a decomposição? Decomposição é a quebra da molécula, pessoal. Então, muitas vezes você tem uma molécula, principalmente moléculas orgânicas, tá? Moléculas orgânicas, elas são, às vezes, sensíveis ao calor. Vocês aquecem ela, por exemplo, em temperaturas acima de 100, 200, e elas começam a se quebrar, elas começam a se decompor. Por isso que é muito utilizado esse processo de destilação por arraste a vapor. Ok? Liquefação fracionada. O que é uma liquefação fracionada? É um processo utilizado para separar os componentes de uma mistura gasosa, né? Gás com gás. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu quero separar os componentes do ar atmosférico, né? Esse ar, ele é filtrado, né? Passa dentro dessa parte aqui, ele é resfriado e comprimido. Quando ele é resfriado e comprimido, ele vem e cai dentro dessa parte aqui, ó, na forma líquida. Tá? Como ele cai na forma líquida, né? A liquefação ocorre em temperaturas abaixo de 200 e por compressão, né? Você vai ter uma destilação de você separar aqui, ó, o nitrogênio sai aqui, o argônio sai aqui e o oxigênio é a parte que fica líquida aqui, ó, por ter ponto de ebulição, né, menor de todos, né? Ou seja, maior de todos, quer dizer. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Sai o nitrogênio gasoso, sai o argônio e fica o oxigênio. Consequentemente, eu consigo separar os três principais componentes do ar, né? Que é o nitrogênio, que tem maior quantidade, o oxigênio, depois o segundo, e o terceiro, que é o argônio. Então, o que você faz? Primeiro, você resfria até virar tudo líquido. E depois, né, você joga numa coluna de fracionamento e à medida que eles vão vaporizando, você vai separando eles nas suas frações. Frações nitrogênio, frações argônio e frações oxigênio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Daqui a pouco eu explico o restante que a aula vai cair agora, ok? Grande abraço para vocês e até daqui a pouquinho.